A partir de agora, Programa Espírita Jesus no Lar. Um programa do Lar Fraterno Irmãos do Caminho. Mestre amigo Jesus, com sua permissão, iniciamos nosso programa Jesus no Lar, estudando, Senhor, os teus ensinamentos através do Evangelho segundo o Espiritismo, dentre outras obras, Senhor, da nossa doutrina espírita. Abençoa, Jesus, cada companheiro que fazem parte desse programa nesse momento, como a cada ouvinte, Senhor, ligado ao nosso programa Jesus no Lar. Graças te damos, Jesus. Mensagem do dia. Amor esquecido. Esse moço que sensibilizas, estimulando-lhe os anseios do coração, conduzida por vaidade feminina inconsequente, ora segue arrastado pelo teu magnetismo. Sua mente, seus sonhos e ambições se desenrolam, envolvendo a tua pessoa. Se o abandonas ou rompes os laços da tua dependência emocional e te entregas a outrem, tu o impeles para a loucura e o suicídio. A infeliz opção a que ele se deixe arrastar será acreditada na tua responsabilidade espiritual. O nubente que foi largado em solidão e mágoa, vilmente trocado por outrem, permanece vinculado à tua vida, mesmo que arrebentes os vínculos legais que mantinhas com ele. Quanto lhe ocorrer de funesto, a partir de então, serás tu a arcar com os ônus futuros. O filhinho abandonado, que recusa sob alegações falsas, e todas elas são injustificáveis, mesmo esquecido, está no teu programa de redenção. O que vem a padecer como efeito da tua incúria será anotado na complexa contabilidade de tua vida. O genitor que a tua ingratidão de filho marginaliza, seja em qual situação for, prosseguirá ligado ao teu dever esquecido. Todas as penúrias físicas, morais ou econômicas a que estará sujeito e lhe aflijam, serão registradas na tua folha de serviços negativos. O dever do amor tem primazia. A lei do amor tem prioridade. O amor merece sacrifício. O amor impõe-se como necessidade primeira e última da vida. Todos os que amam e sofrem porque são desprezados pelos que são amados, retornam ao regaço do perverso com os limites que decorrem das dores que se impuseram, a fim de serem luarizados e erguidos ao altar da perfeita identificação com o bem. Deixa que o amor seja a segurança dos teus dias e a bússola da tua romagem na terra, apontando-te o sublime amor de nosso Pai. Do livro Luz da Esperança, lição 18, pelo Espírito Joana de Ângeles, graças a Deus. Lá no infinito, o céu é mais bonito.
tudo é paz e só o amor. Na casa do Senhor, tudo é paz e só amor. Eu preciso dominar as lembranças do passado. O Evangelho estudar, para que um dia eu chegue lá. Praticar a caridade nos princípios de Jesus. É passaporte no caminho da luz. Hoje estamos aqui, amanhã talvez um de nós vai partir, um de nós vai partir. Precisamos estar preparados para o momento em que Ele nos chamar para a nova missão de amor praticar. Lá no infinito, o céu é mais bonito. Tudo é pureza, tudo é bendito. Se o caminho é a luz, o seu nome é Jesus. Seu caminho é a luz, o seu nome é Jesus. Qual o sentido da vida? Para onde vou depois da morte? O que fazem os espíritos que já desencarnaram? Como aceitar a morte de alguém querido? Posso me reencontrar com aqueles que me precederam no além-túmulo? O Espiritismo ajuda a entender a vida após a morte? Conhecer o Espiritismo tira nossas dúvidas e incertezas sobre o futuro. Procure um centro espírita, conheça o Espiritismo e seja mais feliz. Boa sementeira que produz só frutos bons. Logo após a fecundação, já inicia em ritmo acelerado a multiplicação celular e que com 6 semanas de gestação, o embrião já está com o coração pulsando. Na 8ª semana, o embrião, medindo 1,5 cm, todos os órgãos, os músculos, os nervos estão começando a funcionar. As mãos já se flexionam nos punhos. O primeiro trimestre da gestação é mesmo fantástico. Vida sim, aborto não.
Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. Prossegue, semeador, alçando o monte acima, a plantação da fé na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e, timorato, avança, consagrando a servir no sonho que te arrima. Prepare o seu coração, é hora de seguir em frente e espalhar as sementes do Evangelho. Em 2022, teremos um encontro marcado. Está chegando a hora. Vamos sorrir juntos, cantar juntos, aprender juntos, trabalhar juntos. Esperamos você. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. Estudando a doutrina espírita. Amigo ouvinte de Jesus no Lar, continuando o capítulo 17, Sede Perfeitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral que se exige primeiro de si mesmo e só depois dos outros. O dever é a lei da vida. Está presente nos menores detalhes, assim como nos atos mais sublimes. Pretendo falar do dever moral e não do que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, é muito difícil cumprir o dever, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não possuem testemunhas, suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do ser humano fica entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esta guardiã da probidade interior adverte-a e sustenta-a, mas ele não permanece com frequência impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o ser humano. Porém, como determinar com exatidão esse dever? Onde começa? Onde termina? O dever principia exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não desejais ver transposto em relação a vós. Deus criou todos os indivíduos iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, para que cada um julgue corretamente o mal que pode praticar. O mesmo critério não existe em relação ao bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é sublime providência de Deus, que quer que suas criaturas, instruídas pela experiência comum, não cometam um mal, alegando ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e facilmente se adapta às circunstâncias. Pronta a sujeitar-se a diversas complicações, conserva-se inflexível diante das tentações. A pessoa que cumpre seu dever ama a Deus mais que as criaturas e as criaturas mais que a si mesma.
é a um só tempo juíza e escrava em sua própria causa. O dever é o mais belo ornamento da razão. Nasce dela, como filho da sua mãe. A pessoa deve amar o dever, não porque ele a preserve dos males da vida, dos quais a humanidade não pode esquivar-se, mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever expande-se e irradia, sob mais elevada forma, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, pois quer que a bondade da sua obra resplandeça diante dele. Mensagem de Lázaro, Paris, 1863. Graças a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me responde com sinceridade. Qual é o pai que tem coragem de castigar o filho eternamente? Se Deus é amor, o que é a morte? Me dá só 5 minutos que nós vamos te contar. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos trabalhadores do Cristo. Eu me chamo Regina Carvalho e você acabou de ouvir aí o Adalberto Melo. E na edição de hoje nós vamos ter ainda a participação de Sebastião Ribeiro e Guilherme Duarte. Bom pessoal, é fato que tudo que nasce, você já sabe, né? Morre. Filósofos, poetas, escritores, artistas e sábios de todos os tempos têm se voltado para esse estudo desse fenômeno e a maioria concluiu que a vida não se acaba quando o corpo se extingue. Mas então, Regina, por que muitas pessoas ainda encaram a morte como um castigo de Deus? Essa pergunta aí é boa, Adalberto. E para responder a sua pergunta, eu vou pedir uma ajuda para o nosso amigo Sebastião Ribeiro. Olha pessoal, Regina, Adalberto, lá em uma das obras básicas da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar essa resposta. E quem nos traz a lição é exatamente um irmão nosso que partiu desse plano. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Segundo Samson, nós não devemos julgar a justiça divina pela nossa. Aquilo que às vezes nos parece um mal é um bem. Ô Sebastião, explica melhor pra gente. Vamos exemplificar o caso das mortes prematuras, não é? Crianças, por exemplo, que desencarnam muito cedo. E aí? Pois não, ó. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. A dor da partida é natural, mas não existe separação eterna. Nos esclarece aí os espíritos amigos. Realmente, não existe mesmo essa separação eterna. Mas o que dizer, Guilherme, então, a essas mães que sofrem a perda desses filhinhos tão queridos? Regina, preste atenção na mensagem consoladora de Samson. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Olha, Guilherme, é interessante então perceber que quando essas mães elas pedem a Deus que os abençoe, o benefício é duplo, né? Porque além deles, dos espíritos que desencarnaram, elas mesmas sentem fortes consolações. Como diz o Evangelho, consolações dessas que secam as lágrimas, hein, Regina? É, Adalberto. E um outro espírito, Fenelon, nos lembra em uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós devemos nos habituar a não censurar o que não podemos compreender. Devemos crer que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que nos parece um mal é um bem. Nós que ainda não compreendemos de fato a grandeza de todas as coisas.
Ficou interessado nesse assunto? Se liga nessa dica. Olá, quer conhecer e aprofundar os seus estudos sobre o Espiritismo e praticar o bem? Venha aí a Concafras 2022. Encontro espírita teórico prático totalmente online, nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro de 2022. Venha e participe. Inscrições no site www.concafras.com. A morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo a sentença de absolvição ou culpa ante as leis divinas. André Luiz. Bom, pessoal, já estamos chegando ao final desse nosso encontro, mas fique atento porque retornaremos em breve com um novo episódio do A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Apoio Rádio Mundial de Espiritismo. Valeu, gente! Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima e eu te espero, hein? Pessoal, até o próximo programa. Obrigado pela companhia, meus irmãos. Fiquem com Deus. Um abração. Tchau, tchau. A Vida Continua, um podcast da Concafras PSE. Estamos apresentando o Programa Espírita Jesus no Lar. A ideia do aborto está estreitamente ligada a uma imagem de assassinato. Por que é um assassinato? O bebê que está no ventre materno é um ser humano ainda não nascido, mas com vida própria. Está ligado transitoriamente ao organismo materno, pelas deficiências de uma fase da sua evolução, mas não é parte do corpo da mãe. Vida sim, aborto não. A Organização Mundial de Saúde divulga em seu Manual de Prevenção ao Suicídio diversos mitos em relação ao comportamento suicida. Alguns deles são: Mito 1. As pessoas que falam sobre o suicídio não vão tirar suas próprias vidas. Elas estão querendo só chamar a atenção. Mito 2. O suicídio é sempre impulsivo e acontece sem aviso prévio. Mito 3. As pessoas que cometem suicídio querem mesmo morrer. Mito 4. Quando alguém sobrevive a uma tentativa de suicídio, ele está fora de perigo. Mito 5. O suicídio é sempre hereditário. Mito 6. Os indivíduos que tentam cometer o suicídio têm sempre uma perturbação mental. Mito 7. Falar sobre o suicídio dá a ideia de suicídio à pessoa. Está pensando em tirar a sua própria vida? Busque ajuda. De onde eu vim? Existem espíritos? Posso nascer de novo? Por que sofremos tanto? Existe vida depois da morte? Para onde vou depois da morte? O que é reencarnação? O que é mediunidade? Amigo ouvinte, as respostas a essas e a tantas outras questões você encontrará conhecendo a doutrina espírita em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Procure uma instituição espírita em sua cidade. Participe das reuniões públicas. Conheça, leia e estude o espiritismo e se beneficie com as suas luzes. Deus conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo, apóstolo. O pensamento do apóstolo Paulo é muito confortante. Deus é por nós. Podemos assim pensar que,
Deus não está contra nós, Deus não nos castiga, Deus não nos abandona, Deus é o nosso maior defensor. Paulo extrai certamente suas palavras da ideia central de que Deus é nosso Pai, conforme Jesus nos apresentou na oração do Pai Nosso. Então, Deus não é vingativo. É o Pai que nos ama e nos provê de tudo o que precisamos para a nossa felicidade. Se Deus é por mim, aquilo que chamo de problema pode ser apenas um recurso de que Deus se vale para me corrigir na vida e me conduzir a roteiros mais seguros. Muitas vezes, os nossos planos não coincidem com os planos de Deus. Quando a vida insistentemente põe obstáculos intransponíveis em nosso caminho, isso quer dizer que Deus tem um caminho diferente para nós. Por certo, um caminho melhor do que aquele que pretendíamos percorrer. Quem se entrega às mãos amorosas de Deus se sente seguro e protegido de toda a investida do mal. Quem está em Deus, com o coração puro e a consciência limpa, cria uma atmosfera espiritual em torno de si tão elevada que nenhuma vibração negativa é capaz de alcançá-lo. Quem se vacina com o amor imuniza-se contra o mal. Se estamos com Deus, a força criadora do universo, ninguém conseguirá nos destruir. Nossa maior proteção é colocar Deus no centro de nossa vida. Creio que Paulo de Tarso quis nos transmitir a ideia de que devemos ter confiança em Deus. Se Deus é por nós, confiemos nele, sem hesitação. Vale a pena meditar nesse ato de confiança que Emmanuel escreveu para sentirmos toda a proteção de Deus em nossa vida. Em casa, Deus te mantenha. No trabalho, Deus te inspire. No trânsito, Deus te guie. Nas tentações, Deus te guarde. Nas provas da vida, Deus te dê forças. Em tudo o que faças, Deus te abençoe. Do livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca, graças a Deus. Que faz de especial? Quando possível, analise sua vida, analise o quanto a vida vem sendo generosa com você, dando-lhe oportunidade de ver, de abraçar, de andar, de poder conviver com as pessoas que ama. Porém, é convidado a fazer mais e melhor do que já faz. Deixe de cobrar o que não tem e passe a agradecer o que possui. E verá a diferença em sua vida. Que fazei de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47, do livro Passos de Luz, André Chiarini Vilar, graças a Deus. Estenda a mão do coração na direção do seu irmão que precisa de você no pôr do sol, no amanhecer. Como luz pro seu caminho de solidão na imensidão. Você é força que segura o pobre corpo sem direção. Você é vida, você é flor, você
a mão fraterna e a direção, a voz que vem do coração, inspirando sentimento de caridade ao sofrimento. Fui irmão perdido no caminho, involuntário, mal sofrer. Você é toda a ternura que o mar murmura para viver. Você é vida, você é flor, você é tudo, lá, lá, ya, lá, ya. Você é o amor. Você ouviu o nosso programa Jesus no Lar. Obrigado, fiquem com Deus e muita paz.